Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um mangá, no caso, um mangá chamado Um Litro de Lágrimas. Bom pessoal, Um Litro de Lágrimas é um mangá que já foi publicado há bastante tempo atrás, se não me engano foi lá pelos anos de 2010 que o mangá chegou aqui no Brasil. Originalmente ele foi publicado em 2005 no Japão, sendo que ele é uma adaptação de um livro. E no caso aqui a gente tem uma história muito bonita, uma história muito humana, e que não é à toa que depois de tanto tempo ela continua fazendo sucesso. Já fazia muito tempo que eu queria ler esse mangá, e agora que eu li, eu tenho que dizer para vocês que eu gostei bastante e vou dizer, né, vou me aprofundar um pouquinho mais sobre o porquê, né, disso. Mas antes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem um like no vídeo logo no início, porque quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube entrega, né, para outras pessoas. Bem como dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e para conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, e no caso o Súnomo é uma fantasia, o Cada Segundo Valioso é um suspense policial, e o Contorno da Escuridão é um conto de terror. Tudo em e-book lá na Amazon, super baratinho, R$1,99, R$4,99. Enfim, quem puder dar essa força aí para minha literatura, eu agradeço demais, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar a falar sobre essa obra. Bom, em Um Litro de Lágrimas, a gente vai acompanhar uma história, né, que narra a vida, digamos assim, ou pelo menos parte da vida, da Aya Kito. A Aya é uma jovem que tem ali 15 anos de idade, quando ela começa a perceber, né, alguns problemas, digamos assim, ela começa a cair muito, começa a sentir muita fraqueza, tontura, e ela acaba, né, digamos assim, passando por algumas consultas hospitalares até que chegue no diagnóstico de sua doença, né, o que está acontecendo, porque cada vez mais ela vem sentindo essas tonturas, essas fraquezas, e depois de alguns diagnósticos, enfim, né, a médica chega na constatação de uma doença, que é basicamente uma doença que vai, né, retirar os movimentos da Aya aos poucos, desde os movimentos em relação a andar, mover as mãos, até mesmo a falar. Aos poucos, ela vai cada vez mais ficando sem movimentos. Então, a gente vai acompanhar aqui essa história que vai acompanhar desde o momento que ela descobre essa doença e pelas dificuldades que ela vai passando ali quando ela está no colégio, quando ela está na sua casa, com seus amigos, porque ela sempre precisa de ajuda, sempre precisa que alguém esteja, digamos assim, monitorando, né, os seus passos para poder ajudá-la, caso ela necessite. Então ela se sente um peso, ela se sente incomodada, ela quer, né, que as outras pessoas possam ter uma vida além de apenas ajudá-la. Enfim, tem todos os aspectos sendo trabalhados na obra, e tudo, né, com uma narrativa muito direta, muito simples, muito fácil, né, de compreender, até porque a gente acompanha, né, não só os diálogos, mas também os pensamentos da Aya. Até porque essa é uma obra que, como eu falei, ela é baseada, né, num livro, e no caso, o livro Um Litro de Lágrimas foi um livro escrito, né, pela própria Aya Kito. Sim, essa história é uma história baseada em fatos reais, e no caso, esse livro foi um diário. Quando ela foi diagnosticada com a doença, a sua médica, né, a doutora que a acompanhava, pediu para que ela fosse escrevendo no diário como ela, o seu dia a dia, como ela se sentia, as coisas que iam acontecendo, para ela poder ter um acompanhamento um pouco maior, de saber, por exemplo, ela caiu aqui, aconteceu isso. E esse diário se tornou um livro que lá, se eu não me engano, em 1986 foi lançado no Japão originalmente, se tornando, né, um sucesso de vendas, vendeu quase 2 milhões de cópias de maneira muito rápida. Então foi um livro, né, muito chamativo, porque é uma história muito humana, como eu falei lá no início. A gente tem uma obra que vai abordar desde, né, do bullying, digamos assim, que outros alunos praticam com ela, até mesmo a empatia, a generosidade que a gente vê outros alunos, né, praticando, ajudando ela, mas também como é difícil para ela aceitar tudo que vem acontecendo na sua vida, como é difícil, né, para ela ter a compreensão, porque ela começa fazendo questionamentos: por que ela teve que ter essa doença, por que ela foi, digamos assim, a escolhida pelo destino. E é difícil mesmo. Eu conheço pessoas que têm doenças, mas especificamente uma pessoa muito próxima a mim que tem epilepsia, e eu já vi essa pessoa se questionando várias vezes, né, do porquê que ela tem essa doença, porquê que ela foi escolhida, porque realmente a pessoa sente um peso na vida das pessoas, ela se sente incapaz muitas vezes, e as outras pessoas que estão próximas, famílias, amigos, enfim, querem ajudar, né.
e querem fazer o máximo possível para que essa pessoa possa se sentir feliz, que no final das contas é o que a gente quer, que as pessoas sejam felizes. Então, o próprio, digamos assim, título aqui dessa obra, Um Litro de Lágrimas, é descrito porque para se contar uma história tão triste com um sorriso no rosto, só é possível depois de derrubar 1 litro de lágrimas. São palavras que estão até aqui na contracapa da obra. Então, é uma história, como eu falei, muito humana. É uma história que, por mais que seja pesada, por mais que seja uma história triste, até porque é uma história baseada em fatos reais, é uma história que, no final das contas, traz esperança, traz um modo de ver a vida um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, um pouco mais otimista e principalmente com um pouco mais de empatia. Aqui, não dando spoiler nem nada, até porque o mangá em si, ele adapta apenas uma pequena parte, né? Mas a Aya Kito, que é a jovem, né, na vida real, ela faleceu em 1988, aos 25 anos. Então, ela passou por toda essa doença, ela perdeu os movimentos do corpo, e mesmo assim ela deixou um legado, né? Ela deixou um diário que se tornou um livro, que inclusive, né, ela viu o sucesso desse livro, já que foi publicado 2 anos antes de sua morte, que depois se tornou um mangá, e que estamos aqui em 2022 falando um pouco sobre a sua história. Então, no final das contas, por mais que seja uma história pesada, triste, é uma história que é bem gostosa de ser lida, seja no mangá ou até mesmo no livro. O livro, se não me engano, também foi publicado pela editora New Pop, bem como o mangá aqui no Brasil. Eu li o mangá agora e tô, né, curioso para ler o livro, porque acredito que o livro tenha mais detalhes, esteja um pouco mais explicativo de toda a situação, pode ser também um pouco mais pesado, enfim. O mangá foi uma porta de entrada para essa história que eu não conhecia e que agora eu quero conhecer mais. Falando um pouco, né, da arte do mangá em si, é uma arte bem simples, é uma arte bem minimalista, até, digamos assim. Ela serve muito para contar a história mesmo. Não que seja uma arte feia, pelo contrário, não é uma arte feia, é uma arte até bem bonita, porém, como eu falei, ela é simplória. Pode ver que muitas vezes o fundo é preto ou é branco, não tem tantos detalhes. É uma obra que foca muito nas expressões dos personagens, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque no final das contas a gente está vendo tantas expressões de tristeza e de felicidade da própria Aya, bem como de todo mundo que está ao redor. Enfim, se você não conhecia Um Litro de Lágrimas, dê uma chance. É um mangá em volume único, super rapidinho de se ler, e também vira e mexe aí, ele aparece com preço super honesto, super justo, coisa de 15, 16 reais. Eu mesmo paguei, se não me engano, foi 16 reais nesse mangá. Então é, né, um preço acessível para uma obra que vale bastante a pena ser lida. Então eu aconselho bastante que vocês conheçam Um Litro de Lágrimas, porque é um ótimo mangá, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, porque vocês me ajudam demais, né? Deixa o like também, porque o like de vocês é muito importante. Bem como, se puderem, comentem e compartilhem, porque tudo isso ajuda muito. Na descrição tem minhas redes sociais e também o link para os meus livros. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.